Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, dia 13 de agosto de 2023, domingo, nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. Nós vamos então, neste momento, ler e meditar o evangelho deste domingo, que foi escrito segundo São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Ir para a outra margem é o grande convite do Evangelho nesta liturgia. Não é tão simples partir e lá chegar. Há adversidades, há mar revolto, há ideias e mais ideias que tendem a obstruir ou destruir pensamentos construtivos apenas porque não estão de acordo com seus pensamentos. Por isso, ressoa aqui e agora o grande anúncio de Jesus: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Jesus nos propõe estar com Ele e caminhar com Ele para propor aqui e ali a todas as nações a aliança da redenção. Mostra-nos ainda o Evangelho que não é no que é espetacular que vamos encontrar Jesus. O caminho do encontro com Jesus é o da simplicidade, da humildade, da interioridade. Carregamos em nós o reino de Deus numa esperança confiante. Ele se põe ao nosso lado sempre, mesmo que o mar esteja bravio e nos incomodando. Se o mar representa o mundo do caos e da morte, o poderio das forças escondidas, Jesus mostra-nos que Ele tem o poder sobre tudo isso e por isso caminha sempre o mar. Pedro tenta aproximar-se do Senhor, mas a sua fragilidade o faz sucumbir. Outra vez, Jesus aí está, socorre Pedro e nos socorre, pois sem Ele nada podemos fazer. Precisamos fazer o esforço necessário para alcançarmos uma fé completa. Bonito é que Pedro tem confiança, obedece ao Senhor, começa a caminhar sobre as águas, mas nada podemos por nós mesmos, por nossas próprias forças. Se o Senhor não estiver presente, afundaremos. Os outros discípulos demonstram a sua fé, prostrando-se no barco. Claro, esse é o gesto litúrgico importante, pois aí manifestam a sua confiança no Senhor. Sabem que o Senhor é o Cristo Senhor. E Jesus envia os discípulos para a outra margem para que o convite para a participação do reino fosse estendido para além do mar. Participar do banquete do reino, onde toda fome e sede serão saciadas. Essa caminhada nem sempre foi fácil, tem as suas exigências e o barco balança. Ao sabor das adversidades e contrariedades, temos de confiar em nós, como fez Pedro ao começar a caminhar sobre as águas. Porém, sem a presença dele e a confiança nele, nada irá adiante. Se hoje encontramos irônicos, hostis, arrogantes do poder, do orgulho e da prepotência, somente a confiança e a aposta no Evangelho nos farão dar uma resposta de vida.
e não de argumentos para tais realidades. Ir para outra margem é, pois, uma exigência que a fé em Cristo nos impõe. Escutemos o que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo.